Você é a última parte da nossa vingança. O Soterópolis volta a falar sobre o improviso no teatro. Em espetáculos cômicos, este é um artifício bastante utilizado. No momento em que você monta um espetáculo cômico, você tem a improvisação planejada, aquela que vai dar a sensação ao público de que está acontecendo pela primeira vez, mas é mentira, né? E você tem a improvisação que realmente acontece. O ator toma um tropeço, ou a roupa rasga, ou alguém fala alguma coisa da plateia, e aí ele vai ter que ter a inteligência e a rapidez de improvisar e voltar para a história. Porque esse é outro ponto muito importante. Quando você improvisa, você tem que saber até onde você vai, porque você tem que retomar o ponto. Um comunicado do ministro da Cultura da Grécia. Opa, que sucesso! Ele acha um desrespeito que você vem fazendo com a obra de Epidaurus, Eleonora. É sim, mandou uma carta ao ministro da Cultura. Na encenação de textos dramáticos, a improvisação pode não ser tão visível para o público. Se tem improvisação, principalmente numa parte que antevê assim, o texto até, que é assim, nos laboratórios. Tem uma peça, por exemplo, que eu fiz, que quem dirigiu foi Nelly Frank, a peça foi Roberto Zurro. A gente ficou muito tempo sem pegar no texto. A gente fazia várias improvisações em cima de situações do texto, sem eu ter lido o texto. Aí depois que o texto chegou, eu tinha em mim imbuído o que ela queria como efeito de energia, como efeito de tônus muscular. Existem textos teatrais que são muito fechados, muito rígidos, até com uma linguagem que não é a nossa linguagem. Por exemplo, se você monta um Shakespeare no original, é muito difícil você improvisar. E eu acho que a comédia, ela parte do pressuposto de que o texto ele tem um certo primarismo no bom sentido. Ele conta uma história básica, ele não se delonga demais, ele não cria muitas subtramas, é uma história, digamos assim, boba, óbvia. Já nos textos dramáticos, teatro do absurdo, não, tem uma história mais complexa. E na história complexa, se você improvisar, você pode fazer uma grande confusão e a história nunca mais volta ao normal. Zé Celso improvisa muito no trabalho do Teatro Oficina, apesar de nem sempre serem peças cômicas, mas ele tem essa liberdade, às vezes, entendeu? Uma cena prolongada, às vezes os atores cantam e acaba sempre funcionando. Então eu acho que o grande exemplo de improvisação, inclusive fora da comédia no Brasil, é o trabalho do Teatro Oficina com Zé Celso Martinez. Então, se a gente for pegar todas as nossas tradições de cultura popular, por exemplo, que são cênicas, nelas tem improviso. O Bumba Meu Boi tem improviso, as congadas, a própria quadrilha no casamento tem uma situação de improviso. Então, o que acontece no século XX é que a improvisação sai desse lugar, né, de alternativo, ou então de popular ou de menor, e entra de maneira mais oficial no cenário do teatro. Quando vai chegando lá para os anos 80, 90, lá na Inglaterra, por exemplo, eu fiz mestrado lá na Inglaterra, em Londres. Então lá já havia, de uma maneira assim, bem divulgada, o teatro esporte. O Augusto Boal aqui fazia o Teatro Fórum, em que as comunidades debatem os temas que estão ali e é numa estrutura teatral improvisada. E no teatro esporte é um jogo de atores, de grupos de atores. Então você tem o grupo A e o grupo B, a plateia lança um tema. Ao final de cada etapa, vocês votam na melhor história. Como vocês votam? Com palmas, e urros, e gritos, e berros. Quando a gente está executando a cena, a gente tem que se preocupar com, por exemplo, não trazer muitos conflitos para uma cena, isso é importante. Se eu estou aqui fazendo uma cena com você, o conflito é o sol está batendo no meu rosto, está me incomodando, então eu vou desenvolver essa relação com o sol o máximo que eu puder, eu vou me aprofundar nisso. É importante não jogar muitos elementos, a gente vai aprendendo, sabe? É importante falar frases curtas, jogar com o outro. Eu sempre quis fazer um espetáculo como esse, que é qualquer coisa a gente inventa, absolutamente tudo que você imaginar é improvisado. E é a estrutura de contação de histórias. E uma estrutura que permita a plateia participar. Eu tenho que me revelar. Eu tenho que me revelar. O quê? Eu tenho que me revelar.
Quando o som falhou em uma das apresentações do espetáculo Quem Matou Maria Helena, Frank Menezes precisou recorrer ao diretor Celso Júnior, que estava substituindo o sonoplasta naquela noite. Aí eu olhei para a cabine e fiz: Celcinho, e aí? Ele falou assim: volte que aí sou eu faço daqui de cima. Ele pegou o microfone, eu voltei a cena e eu fiz: e então Dona Flávia ligou o rádio. E aí ele fez lá de cima: loura falsa encontrada. Aí ele fez. O povo se acabou de rir e eu continuei a peça, ok? Acabou. Quando acabou, é isso que eu estou contando isso tudo para dizer. Quando acabou, eu pedi desculpas por isso, entendeu? Quando acabou a peça, aí eu pedi desculpas por isso ter acontecido e tal. Eu vi uma cara de decepção das pessoas e não notei. Quando eu entrei no camarim e tal, o Cacá Diegues tinha ido lá me assistir para me chamar para fazer o filme, e minha mãe. Os dois entraram assim, fizeram assim: não diga isso nunca. Ninguém desconfiou que era erro. Todo mundo achou que era da peça. Nunca mais tive medo de branco. E o mais lindo é que o errado, ele não é errado. Porque ele faz parte do jogo errar. E a plateia sabe, a plateia é muito mais generosa do que a gente. No início eu tinha muito medo. Quando eu errava, eu me martirizava muito. Mas depois a plateia dizia que nada, eu adorei quando você errou, que você perdeu o fio, que você foi para o outro lado, a cena não deu certo. É engraçado também. Então eu vi que eu tinha que relaxar no erro também. Eu vi que eu podia, né, no caso, transformar o erro em acerto, que é o grande barato. Mesmo sem estar preparada, Meran Vargens encarou o desafio de improvisar algo para a equipe do Soterópolis. Neguinho apronta com a gente, né, rapaz? Aqui nesses horizontes desta praça, no meio do Rio Vermelho, de cá de onde eu olho não vejo flores, só vejo um chão muito feio, sujo, cheio de papel. Mas ela que está diante de mim olha e vê flores. Então meus olhos são também convidados a ver flores. E eu viro para trás, será que há flores neste jardim? Sim, há flores regadas a lixo.